Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre o seu lar, seja sobre o seu trabalho, seja onde você estiver, meu querido. É o que eu desejo para você no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, hoje estamos aqui começando, o nosso segundo dia, mais um Café com Jesus, onde nós vamos aqui, aprender um pouco da palavra de Deus, onde nós vamos deixar o Espírito Santo de Deus ministrar sobre as nossas vidas, ministrar sobre o nosso coração, nos dar uma direção para que nós podemos nos posicionar nesses últimos dias, para que nós venhamos entender qual é o plano, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E hoje, nesta manhã, eu tenho uma palavra direto do coração de Deus para a sua vida, meu irmão. Porque o Senhor, Ele tem um propósito e um plano na minha vida e na sua vida. E a palavra do Senhor, ela nos fala lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, que os planos do Senhor, Ele não pode ser frustrado, Ele não pode ser impedido, nem na minha vida e nem na sua vida. Amém? Hoje nós vamos ler uma palavra que se encontra no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2, onde nós vamos ver aqui a oração de Ana. Ana foi uma mulher, amados, que sofreu muito, que foi afrontada e confrontada por uma outra mulher que tinha filhos e ali ficava afrontando Ana. Mas Ana, como uma mulher sábia, edifica a sua casa, ela colocou diante do Senhor a sua dificuldade e começou a orar, colocando diante de Deus a sua necessidade, a sua esterilidade, pedindo a Deus que viesse ali abrir a sua amada e conceder a ela um filho. Mas a diferença de Ana, da oração de Ana, foi que Ana, ela não colocou diante de Deus o tamanho do seu problema. Mas ela mostrou para o seu problema quem era o Deus dela e o tamanho do Deus dela. Talvez você tenha orado, talvez você tenha pedido algo para Deus, mas talvez você tenha feito errado. Talvez você tenha mostrado para Deus o tamanho do seu problema, esquecendo de mostrar para o seu problema o tamanho do seu Deus. E nessa oração que nós vamos ler, nós vamos ver o poder de Deus, a grandeza de Deus, o que Deus pode fazer na sua vida. E essa oração de Ana, ela se cumpriu na minha vida. E para te dar uma base bíblica, eu tenho ainda um exemplo de que essa mesma oração aconteceu na vida de uma pessoa, a qual nós vamos ler também hoje aqui, e para que você possa entender o propósito e o objetivo de Deus na sua vida. Amém? Você que está com a sua Bíblia e acompanha comigo em 2 Samuel, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, 7 e 8, que nós vamos ler nesta manhã, que diz assim: o Senhor mata e faz viver, Ele faz descer ao sepulcro e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, Ele traz abaixo e exalta. Ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume para colocá-lo entre os príncipes e fazê-los herdar o trono da glória. Pois os pilares da terra são do Senhor e Ele estabeleceu o mundo sobre eles. Meu irmão, essa tradução minha aqui é a tradução da Bíblia King James 1611, talvez na sua tradução está um pouquinho diferente, mas o objetivo e o propósito é o mesmo. A qual aqui, Ana, ela exalta o Senhor dizendo que o Deus dela, que o Senhor dela, que o Pai dela é aquele que pode matar e pode trazer a vida. Que o Deus dela é aquele que faz descer a sepultura e que também faz subir a sepultura. Que o Deus dela é aquele que humilha, mas também é aquele que exalta. É aquele que empobrece, mas também é aquele que enriquece. Que o Deus dela é aquele que ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume para colocá-lo entre os príncipes e fazê-lo herdar o trono de glória. É isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida nesta manhã, meu querido. O Senhor tem um lugar de glória, o Senhor tem um lugar de honra para você. O Senhor quer te tirar desse lugar de dor, de sofrimento, de falta de esperança que você tem vivido, para te colocar, sentar em meio aos príncipes, em meio aos grandes dessa terra. Eu digo grandes, não grandes e poderosos,
mas grandes na presença do Senhor. O Senhor tem um lugar de honra para você em meio a pastores, em meio a missionários, em meio a apóstolos, evangelistas, diáconos, levitas. O Senhor tem um lugar de honra para você. Porque foi isso que o Senhor fez na minha vida. E foi isso que o Senhor também fez na vida de um homem chamado Mefibosete. Se você está ainda com a sua Bíblia, abre aí em 2 Samuel capítulo 9, que você vai ver o que Deus fez na vida de Mefibosete. 2 Samuel capítulo 9 diz assim, do versículo 1 em diante. E Davi disse, ainda há algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas? E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele, tu és Ziba? E ele disse, teu servo é ele. E o rei disse, não há mais nenhum da casa de Saul para que eu possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei, Jonatas ainda tem um filho, que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele, onde está ele? E Ziba disse ao rei, eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Presta bem atenção, hein? Mefibosete se encontrava em Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência, e disse Davi, Mefibosete, e ele respondeu, eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele, não temas, porquanto certamente te mostrarei a bondade por causa de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse, o que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu sou? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse, eu dei ao filho do teu mestre tudo o que pertenceu a Saul e a sua casa. Portanto, tu e os teus filhos e os teus servos cultivareis a terra para ele, e trareis os frutos para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer. Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão para sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei, segundo tudo o que o seu senhor, o rei, tem ordenado ao seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse ao rei, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Olha que maravilha. A Bíblia nos fala que Mefibosete, filho de Jonatas, né, ali, a qual Davi tinha jurado lealdade, a qual Davi tinha jurado ali, né, que cuidaria dos seus. Davi, então, para cumprir com a sua palavra e para mostrar a bondade de Deus para com os seres humanos, mandou buscar Mefibosete. E Mefibosete se encontrava numa terra chamada Lodebar. E eu pesquisei para ver o que significa essa terra chamada Lodebar, que lugar era esse. E é um nome, Lodebar é um nome hebraico, que o seu significado significa sem pasto. E essa cidade de Lodebar era uma cidade em que a maioria das pessoas que viviam nesse lugar eram pessoas pobres, que viviam em miséria, que viviam esquecidas, abandonadas naquele lugar, num lugar de sofrimento, meu irmão. Num lugar a qual eu e você não gostaríamos de estar, mas às vezes muitas pessoas se encontram em Lodebar. Às vezes o Lodebar no seu casamento tem sido um sofrimento, tem sido esquecida pelo seu marido, tem sido esquecida pelo seu esposo, tem sido esquecida pelos seus filhos. Às vezes você tem vivido um Lodebar dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Às vezes você tem vivido um Lodebar, né, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Então, meu querido, eu venho dizer para você que o Senhor, ele tem um lugar de honra para você. Assim como o Senhor, ele tirou ali Mefibosete daquela terra de sofrimento, daquela terra de esquecimento, daquela terra de miséria, a qual às vezes você também tem vivido. Ana, ela orou, né? E Ana disse que
O Senhor é o Deus dela que dá a vida e tira a vida, que empobrece e que enriquece, que exalta e que humilha, que tira o pobre do meio do estrume, do meio do monturo, do meio do lixo e faz ele assentar em meio aos príncipes. Deus tirou Mefibosete da terra de sofrimento e levou Mefibosete a sentar à mesa do rei, a comer com o rei. É isso que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor quer te tirar dessa terra de você estar vivendo no mundo do tráfico, você que está vivendo no mundo do assalto, você que está vivendo no mundo da prostituição, no mundo do crime. O Senhor tem um lugar de honra para você. Você que tem vivido dias difíceis, você que tem sofrido, o Senhor tem um lugar de honra para você, como ele teve um lugar de honra para Mefibosete. O Senhor quer te tirar de Lodebar e te trazer para a presença do rei, para comer à mesa do rei, que é o rei dos reis, chamado Senhor Jesus Cristo. É a mesa dele que o Senhor quer que você esteja. Porque Deus, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado, um dia eu vivi no mundo do crime, eu vivi em prostituição, e o Senhor me tirou dessa terra de sofrimento. O Senhor também me tirou de Lodebar, numa terra de miséria, numa terra de dor onde eu vivia. E o Senhor me trouxe hoje para a presença do rei, para comer na mesa do rei, para poder estar na casa do rei. E é o mesmo que o Senhor quer fazer na sua vida nesta manhã. Por isso eu deixo para você esta palavra. Assim como o Senhor tirou Mefibosete da terra de Lodebar, ele hoje nesta manhã está tirando você. Você mulher, você homem da terra de Lodebar. Amém? Receba essa palavra. Se essa palavra falou com você nesta manhã, dá um like aí, curte para que esse vídeo possa alcançar outras vidas, outras pessoas, no nome do Senhor Jesus, porque estamos aqui nada mais, nada menos que cumprir o ID do Senhor Jesus e pregar o Evangelho a toda criatura. E hoje as boas novas entrou na sua casa, através do seu celular, através da sua Smart TV, através do seu computador. Então dê um like para que esse vídeo possa viralizar, circular, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Eu quero orar pela sua vida no nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dessas pessoas que têm assistido esse vídeo, Pai. E eu peço ao Senhor, na autoridade e no poder que está sobre o nome de Jesus, Pai. Essas pessoas que assistem esse vídeo se encontram em Lodebar, Pai. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, alcançá-las através dessa palavra e arrancar elas de Lodebar. Que a força do Senhor seja sobre a vida delas. Que o Espírito Santo do Senhor possa consolar, fortalecer, capacitar, convencer cada uma do seu pecado, no nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor tira elas desse lugar de desonra e põe elas num lugar de honra, assim como o Senhor fez na minha vida, assim como o Senhor fez na vida de Mefibosete. Essa é a minha oração para que Deus te abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome de Jesus. Até o nosso próximo Café com Jesus. Fique com Deus, que Jesus te abençoe hoje e sempre. Amém?